Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Bem-vindos ao Conversando com o GO. Sou a doutora Lenira Gaed Senese, professora da UFPR e diretora social da SOGIPA. E hoje contaremos com a presença da doutora Cássia Nasser, professora da UFPR e coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Paraná. Olá, pessoal! Nosso tema de hoje será a vacinação contra a Covid-19 no ciclo gravídico puerperal. Além do impacto direto do Covid-19 na gravidez, há evidências de que a pandemia e seus efeitos nos sistemas de saúde tiveram graves efeitos adversos na gestação, como o aumento de natimortos e mortes maternas. As gestantes apresentam maior risco de doença grave por Covid-19, com necessidade de internação hospitalar em razão das alterações fisiológicas, mecânicas e imunológicas que ocorrem na gravidez. A infecção por SARS-CoV-2 durante a gravidez está associada a vários efeitos adversos, incluindo prematuridade e ocorrência de natimorto. Não se sabe se as grávidas são mais suscetíveis à infecção. O risco é aumentado por algumas condições de saúde subjacentes, como, por exemplo, obesidade, doença pulmonar crônica, hipertensão crônica e diabetes mellitus pré-gestacional. Além de outros fatores, como apresentar mais de 25 anos, morar e trabalhar em locais com incidência elevada da Covid-19 ou com baixas taxas de cobertura vacinal e vulnerabilidade social. Obrigada, Cássia, por tantos esclarecimentos. E a mãe pode transmitir Covid-19 para o bebê por meio da vacinação? Lenira, a maioria das infecções por SARS-CoV-2 identificadas entre bebês após o nascimento se deve à exposição a cuidadores infectados, e os dados sobre a segurança da amamentação de uma mãe infectada por SARS-CoV-2 são tranquilizadores. O SARS-CoV-2 competente em replicação não foi detectado no leite materno, embora as amostras de leite materno sejam ocasionalmente positivas para a reação em cadeia polimerase. E qual o benefício real da vacina contra a Covid-19, Cássia? A vacinação previne doenças graves, hospitalizações e mortes. A vacina contra a Covid-19 é recomendada para todas as gestantes, em qualquer trimestre da gestação, para mulheres amamentando, tentando engravidar ou que possam engravidar no futuro. Além disso, devem receber uma dose de reforço e estar em dia com suas vacinas. A vacinação contra a Covid-19 também é efetiva para prevenir hospitalização em lactentes menores de 6 meses, e esta proteção é maior quando administrada no final da gestação. E para isso, existe alguma lei que fale sobre a vacinação em gestantes? A Lei 14.190, de 29 de julho de 2021, estabelece que as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade, independentemente da idade dos lactentes, serão incluídas como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Ótimo, assim todo mundo pode ter esse benefício. E daí, quais as vacinas recomendadas a partir de 18 anos para as gestantes e puérperas no Brasil? As vacinas recomendadas durante a gravidez ou puerpério a partir de 18 anos no Brasil são a vacina de plataforma de vírus inativado ou de RNA mensageiro. E qual o esquema vacinal recomendado a partir de 18 anos para as gestantes e puérperas? É recomendado o esquema primário de 2 doses com a Pfizer ou a Coronavac. O intervalo recomendado entre a primeira e a segunda dose é de 8 semanas para a Pfizer e de 4 semanas para a Coronavac. A segunda dose deve ser realizada com o mesmo imunizante.
O intervalo entre a segunda dose e o reforço deve ser de 4 meses após a segunda dose. O imunizante preferencial para o reforço é a Pfizer. Se não disponível, utilizar a Coronavac. E qual o esquema vacinal para essa mesma faixa etária das gestantes ou puérperas imunocomprometidas? As gestantes e puérperas a partir de 18 anos imunocomprometidas devem receber o esquema primário com 3 doses do imunizante Pfizer ou Coronavac e 1 dose de reforço. O intervalo entre a segunda dose e a dose adicional é a partir de 8 semanas após a segunda dose, com o mesmo imunizante, e a dose de reforço é realizada a partir de 4 meses após a dose adicional, preferencialmente com Pfizer, se não disponível, com a Coronavac. E, Cássia, qual o esquema vacinal recomendado para as adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes ou puérperas? Elas deverão ser imunizadas no esquema primário de 2 doses com imunizante Pfizer e alternativamente com a Coronavac. É indicado reforço 4 meses após a segunda dose, preferencialmente com Pfizer, se não disponível, utilizar a Coronavac. E para as adolescentes imunocomprometidas, qual é o esquema? As adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes ou puérperas imunocomprometidas devem receber o esquema primário composto de 3 doses com imunizante Pfizer. O intervalo entre a primeira e a segunda dose de Pfizer é de 8 semanas. A dose adicional deve ser realizada 8 semanas após a segunda dose e 1 dose de reforço com imunizante Pfizer 4 meses após a dose adicional. E no Paraná, o intervalo entre as doses segue a orientação do Ministério da Saúde, Cássia? O Paraná reduziu o intervalo do imunizante Pfizer para 21 dias entre a primeira e a segunda dose para a população com idade maior ou igual a 12 anos. Esquema primário conforme preconizado pelo fabricante, enquanto houver a disponibilidade de doses. Entendi. E quais outras recomendações sobre vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos? Os pais ou responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. A Coronavac não deve ser aplicada em gestantes de 12 a 17 anos imunocomprometidas e as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária acima de 12 anos. Ótimo. E na vacinação durante a gestação, os anticorpos passam da mãe para o bebê? A vacinação durante a gravidez está associada à transmissão de anticorpos SARS-CoV-2 para o feto, e a vacinação de lactantes está associada a altos níveis de anticorpos no leite materno. No entanto, o nível de proteção para a criança é fornecido pelos anticorpos transplacentários e por aqueles encontrados no leite materno, ainda desconhecido. E quais os eventos adversos mais frequentes, Cássia? Os eventos adversos mais frequentes após a vacinação das mulheres grávidas são dor no local da injeção, dor de cabeça, mialgia, calafrios e febre. Veja, e com tudo isso, ainda existem fake news sobre as vacinas? Várias fake news, Lenira, surgiram sobre as vacinas Covid-19 e os médicos devem estar preparados para tranquilizar as gestantes. Devem orientar que não há evidências que as vacinas contra a Covid-19 afetem a fertilidade, que as vacinas não podem causar Covid-19, pois nenhuma delas contém o vírus vivo. As vacinas contra a Covid-19 não interagem ou alteram o material genético. As vacinas não contêm substâncias controversas, como, por exemplo, células fetais ou dispositivos de rastreamento. Cássia, quais as vacinas não devem ser usadas em gestante?
as vacinas contra a Covid-19 que utilizam plataforma de vetor viral não replicante, Oxford, AstraZeneca e Janssen, não estão indicadas para gestantes de qualquer idade, pela associação com a síndrome de trombose com trombocitopenia. As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca, Fiocruz, deverão completar o esquema primário com a vacina da Pfizer. Ah, entendi. E para proteger a si e aos outros, é importante tomar medidas preventivas ainda contra o Covid-19, Cássia? Sim, Lenira. É necessário realizar as consultas de pré-natal recomendadas, manter as vacinas Covid-19 em dia, usar uma máscara bem ajustada à boca, ao nariz e ao queixo quando recomendado, evitar grandes multidões e espaços mal ventilados, fazer o teste se apresentar sintomas de síndrome gripal ou tiver contato com um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, lavar as mãos com frequência com água e sabonete ou usar álcool a 70% na indisponibilidade destes, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar e monitorar a saúde todos os dias. Obrigada, Cássia, por tanta atualização num tema tão importante. Obrigada a todos que nos ouviram e até breve. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.